E se eu te dissesse que toda a grande história humana, com seus começos, rupturas e esperanças, tem um fio condutor que parte antes do tempo e encontra seu ponto mais surpreendente numa cruz? Desvendando a história da Bíblia. Uma nova perspectiva incrível é mais do que um título. É um convite para olhar a Escritura como uma narrativa única, dinâmica e cheia de movimento, onde cada episódio contribui para um plano maior de restauração. Hoje começamos essa jornada, não apenas como leitores de textos antigos, mas como viajantes que querem entender por que essa história ainda nos toca, transformando corações e sociedades. A proposta aqui é simples: seguir a linha mestra da história bíblica: criação, queda, promessa, cumprimento e, ao mesmo tempo, mostrar como elementos que parecem isolados se encaixam em uma trama coerente. O que se mostra como episódio pontual em um livro, visto de perto, é um fio que corre de Gênesis ao Apocalipse. Nesta primeira etapa, vamos percorrer os primeiros capítulos desse grande enredo: o princípio da criação, a crise da queda, a promessa que nasce em Abraão e se espalha pela história da sua família, até a descida ao Egito que prepara um novo começo. Se essa viagem ressoa com você, inscreva-se e acompanhe a série para não perder os próximos passos dessa revelação. Compartilhe com alguém que gosta de história e de fé. Essa é uma jornada para ser feita juntos. Quando a narrativa começa, ela faz isso com um gesto radical. Deus cria. Não como um artesão amador, mas como autor absoluto, chamando o universo à existência. Céus, terra, luz, águas, plantas, animais e, por fim, o ser humano. Tudo produzido por sua palavra. A imagem que a Bíblia apresenta do homem e da mulher é irretocavelmente alta, feitos à imagem de Deus, com dignidade, responsabilidade e vocação para governar a criação como mordomos. O Jardim do Éden surge como cena inaugural, um lugar onde a presença de Deus é próxima, onde o trabalho é significativo e as relações são puras. Mas essa cena é rachada rapidamente. A liberdade que fazia parte do mandato divino vira teste e o desejo de autonomia se revela. A entrada do mal na história vem por meio de uma escolha: a primeira recusa em confiar plenamente no Criador. A queda não é apenas um episódio moral, é uma alteração estrutural na ordem criada. A comunhão se rompe, a vergonha substitui a inocência, e o mundo passa a carregar uma tendência à violência, à concupiscência e à busca de sentido fora do projeto divino. As consequências são reais. Dor na vida humana, labor que se torna fadiga, relacionamentos marcados pela desconfiança. Mesmo diante desse quadro sombrio, a narrativa não se encerra em desespero. Há uma promessa, uma semente de esperança que é lançada logo após a crise. A Escritura sugere que, mesmo no conflito, Deus não abandona. Ele promete redenção. Essa promessa inicial, breve e enigmática, funciona como um primeiro sinal de que a história seguirá com um objetivo: restaurar aquilo que foi perdido. A queda explicou o problema. A promessa apontou para a solução. E é sobre essa tensão, crise e promessa que todo o restante da história se ergue. A vida humana, a partir daí, se torna palco de uma busca por restauração. A narrativa bíblica irá construir personagens, pactos e eventos que desafiam continuamente a confiança no Deus que promete. Essa confiança é testada tanto na intimidade quanto na história coletiva do povo eleito. Dentro desse escopo, surgem figuras que moldam o curso da redenção. Patriarcas, matriarcas, líderes e profetas que, em sua humanidade, se entrelaçam com o propósito divino. Abraão entra em cena como uma virada decisiva. Chamado de uma terra e uma família comuns, ele recebe uma promessa extraordinária. Através de sua descendência, toda a nação será abençoada. Essa promessa abraâmica não é somente uma bênção particular. Tem horizontes universalizantes.
é um foco microscópico que, pela graça de Deus, deve irradiar ao mundo. Abraão aceita, nem sempre perfeitamente, com receios e tropeços, mas com uma fé que, segundo a tradição, ele abraça como resposta ao chamado divino. Em sua vida vemos elementos fundamentais: vocação, peregrinação, teste e pacto. O teste mais agudo aparece quando Abraão é chamado a sacrificar o que lhe foi dado. Essa cena, mesmo quando vista à distância, expõe com nitidez o custo da fé. Confiar a ponto de perder o que mais se valoriza. A história não termina com o sacrifício humano, mas com a intervenção divina que contém o drama e reafirma a promessa. Assim, a experiência de Abraão se torna paradigma. Diante da ameaça de perda, a fé que obedece é confirmada e a promessa prossegue. A promessa segue pelos descendentes, Isaque e Jacó, que se tornará Israel, e suas 12 tribos. Cada geração carrega dentro de si a tensão entre o chamado de Deus e as fraquezas humanas. Jacó, personagem complexo, é exemplo de como as artimanhas humanas não anulam a ação de Deus. Sua história, cheia de conflitos familiares, sonhos e encontros com Deus, produz uma nação em germe. E mesmo nas sombras das rivalidades entre irmãos, o propósito divino persiste. Entre todos os episódios da vida patriarcal, a história de José brilha como uma ponte entre promessa e providência. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, José passa por humilhação, prisão e esquecimento. Ainda assim, uma providência sutil se revela. Nos momentos mais críticos, sua habilidade de interpretar sonhos e a fidelidade surpreendente a Deus o colocam em posição de salvação. O Egito, que recebe José como escravo, torna-se, paradoxalmente, cenário de promoção. Em vez de encerrar a promessa, a experiência no Egito a protege e a amplia. A migração da família de Jacó para o Egito inaugura um novo capítulo. Uma promessa que sobreviveu à dispersão agora encontra abrigo, mas em contexto estrangeiro. A Escritura apresenta isso com ambivalência. O Egito é lugar de sustento e perigo, cuidado que salva vidas, mas também solo onde o povo cresce, se torna numeroso e, em certo momento, passa a ser objeto de desconfiança e opressão. A tensão histórica aumenta. Como preservar identidade e promessa entre nações e culturas que não compartilham da mesma aliança? O episódio egípcio prepara então uma necessidade histórica: libertação. Aqui entra a figura de Moisés, escolhido por Deus para ser instrumento de libertação do povo. A narrativa de sua vida tem todos os traços de uma grande narrativa de resgate: infância em perigo, formação na cultura dominante chamada extraordinária, diante de uma sarça que arde sem se consumir. Evento que não só revela a santidade de Deus, mas também sua proximidade e poder para intervir. Moisés é convocado para confrontar Faraó, e sua missão tem caráter tanto jurídico quanto simbólico: transportar um povo da escravidão para a liberdade e, assim, inaugurar uma comunidade regida por uma aliança. As pragas, o êxodo e a travessia do Mar Vermelho aparecem na tradição como momentos de drama e demonstração do poder de Deus. Cada golpe contra o aparelho religioso e social do Egito reafirma que a libertação não é simplesmente uma fuga. É uma reforma da realidade, um juízo sobre estruturas opressoras e uma proclamação do direito divino sobre a história. A Páscoa emerge nesse contexto como marco memorial, libertação que salva através do sangue e da passagem. A comunidade que sai do Egito carrega nas suas memórias um evento fundacional que moldará sua identidade. A peregrinação pelo deserto, por sua vez, revela fragilidades humanas e a necessidade de formação. No Sinai, a aliança é formalizada.
A lei não surge como conjunto frio de regras, mas como organização de vida para um povo que deve aprender a ser santo para o Deus Santo. O episódio do bezerro de ouro expõe como, mesmo depois do milagre, a inclinação humana para confiar em ídolos e atalhos permanece viva. A comunidade aprende, às duras penas, que liberdade sem fidelidade produz caos. O deserto, com suas privações, funciona como escola, onde o povo é moldado para depender de Deus e respeitar a ordem revelada. Essa etapa formativa se prolonga com um prolongado período de peregrinação. A tradição registra 40 anos, número carregado de significado simbólico que passa a ser interpretado com cautela. Talvez mais do que cronologia, é instrumento teológico que fala de maturação, de purificação geracional. Independentemente dos detalhes numéricos, o ponto narrativo é claro. Entrar na Terra Prometida exige preparação, e a trajetória de formação não é linear. Ao aproximar-se da Terra Prometida, a figura de Josué surge como sucessor de Moisés, líder com coragem para conduzir a promessa à sua realização física. A travessia do Jordão e a queda de Jericó aparecem como atos carregados de simbolismo. A conquista da terra não é apenas militar, mas teológica. A terra representa a concretização da promessa, lar, prosperidade e plataforma para a bênção que deveria alcançar as nações. Ainda assim, a conquista revela-se incompleta. Fidelidade parcial, compromissos sincréticos e uma distribuição da terra constantemente ameaçada por forças internas e externas. Ao olhar para esse arco inicial, desde o Éden até as planícies de Canaã, percebemos algumas motivações profundas que movem a narrativa bíblica. Deus não é apenas o iniciador. Ele é um guia paciente que, apesar das rupturas humanas, redesenha a história em torno de uma promessa. A queda mostrou a necessidade. A aliança com Abraão e a libertação do Egito mostraram o método. Deus escolhe, chama, forma uma comunidade e revela um modo de vida. Essa comunidade, contudo, é frágil. A cada passo aparece o dilema: confiar ou se enredar em soluções próprias. Esses primeiros blocos também lançam luz sobre temas que permearão toda a história. Primeiro, a soberania de Deus. Ele age sobre a história, chama pessoas comuns, transforma circunstâncias adversas em instrumentos de seu desígnio. Segundo, a responsabilidade humana. Escolhas individuais e coletivas modelam a trajetória do povo e têm consequências concretas. Terceiro, a promessa como fio condutor. A promessa abraâmica funciona como vocação universal, que sempre empurra a narrativa para além do particular. E, por fim, a missão. Desde cedo, a história inclui uma abertura para além de Israel, uma bênção projetada para as nações. Mas há perguntas que não desaparecem à medida que avançamos. Se a promessa foi feita a Abraão e sua descendência, por que ela demorou a se concretizar plenamente? Por que, mesmo depois do estabelecimento na terra, o povo se torna vulnerável a ciclos de infidelidade? E, sobretudo, como pode uma história de nações e reis falar ao indivíduo do século XXI, acostumado a certezas científicas e a um mundo globalizado? Essas questões serão o fio de tensão que nos guia adiante. Ao terminarmos esta primeira etapa, uma imagem permanece vívida. A de um povo acampado diante de um novo começo, de pé às margens de uma terra prometida, segurando na memória os sinais do passado. O jardim perdido, a promessa de um patriarca, o livramento do Egito, e, ao mesmo tempo, enfrentando incertezas inerentes ao futuro. A promessa aguarda ser incorporada na prática. A fé precisa se traduzir em obediência. A identidade formada no deserto tem de provar sua resistência nas lutas da conquista. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que esta narrativa que seguimos não surge no vazio.
Autores e estudiosos têm nos ajudado a ver conexões que, num primeiro olhar, passam despercebidas. Obras como Panorama da História Cristã, de Hernández Dias Lopes, entre outras leituras, nos oferecem ferramentas para situar os eventos bíblicos em seus contextos culturais e políticos, sem reduzir a dimensão teológica que eles possuem. Historicamente, encontramos ecos dessas histórias em documentos e tradições do Oriente Próximo. Teologicamente, vemos nelas o desenvolvimento de um projeto redentor que culminará, segundo a fé cristã, em Cristo. Há também um convite prático para nós que ouvimos. Não tratar a Bíblia como manual estanque de regras isoladas, mas como narrativa que nos convida a entrar em comunhão com o Deus que age na história. Quando olhamos para Abraão, não vemos apenas um personagem antigo. Vemos alguém cuja fé desafia nosso comodismo. Quando contemplamos o Êxodo, não vemos apenas eventos distantes. Vemos uma demonstração de que libertação e formação caminham juntas. E quando paramos diante da beira da terra prometida, somos convidados a perguntar: que tipo de fidelidade nós, hoje, precisamos cultivar para que as promessas de Deus se tornem realidade em nossas vidas e em nossa comunidade? A narrativa que se abre adiante não será isenta de conflitos. A passagem à conquista implicará enfrentamentos, alianças complexas e escolhas morais que testam a integridade do povo. E, enquanto o Senhor guia, a liberdade recém-conquistada se depara com a tentação de modelos de vida que contradizem a aliança. É nesse ponto que a história bíblica nos mostra sua face mais humana, não de uma comunidade impecável, mas de um povo constantemente em aprendizagem, às vezes fiel, às vezes desviado, sempre chamado de volta. À medida que deixamos o acampamento e nos aproximamos da narrativa da entrada em Canaã, uma pergunta ecoa para dentro de nós. Se a promessa exigia mais do que ocupação territorial, o que significava, afinal, possuir a terra? Era apenas ter posse de propriedades, ou implicava viver como povo que testemunha a justiça, a misericórdia e a santidade de Deus para além de seus muros? Essa é uma tensão que ficará evidente nas histórias subsequentes, quando as campanhas militares, as alianças e a convivência com povos vizinhos mostrarão os custos de uma fé que prefere acomodação à fidelidade. Assim, deixamos por aqui a cena preparatória. Um povo que saiu da escravidão caminha rumo ao cumprimento de uma promessa, carregando memórias, feridas e uma vocação que ultrapassa suas fronteiras. A narrativa bíblica, até este ponto, nos ensina que a esperança não é garantia automática de fruto, mas chamada para perseverança. A promessa abre caminho. A resposta humana determina em grande medida como essa promessa se manifestará na história das gerações. Se você sentiu essa história tocando alguma coisa em você, se reconectar com essa narrativa parece urgente, convido você a refletir por um momento. Que promessa de Deus ainda espera por você hoje? Onde, em sua própria história, há desertos que precisam ser atravessados para que uma nova terra seja alcançada? E se desejar aprofundar, há materiais que acompanham esta série, uma linha do tempo e recomendações de leitura que podem ajudar a situar cronologicamente os eventos que citamos. Baixe o material complementar na descrição e continue conosco nesta viagem pela história que muda vidas. A travessia do Jordão inaugura uma nova cena. A promessa ganha espaço próprio, mas não se converte automaticamente em fidelidade plena. A terra é tomada em campanhas, cidades caem, muros tombam, e a narrativa bíblica revela paisagens de conquista entrelaçadas com decisões morais. Já não se trata só de ocupar territórios, trata-se de viver como povo cuja justiça, misericórdia e adoração testemunhem a singularidade do seu Deus.
Quando os israelitas declaram possessão das terras, a história mostra com nitidez que a posse física não garante a maneira de viver que Deus esperava. Aos poucos, surgem compromissos com vizinhos pagãos, alianças oportunistas e a tentação de adotar práticas religiosas contrárias à aliança. Esse padrão de alternância entre fidelidade e desvio ganha voz num período particular, o dos juízes. Líderes improvisados surgem quando a situação exige. Figuras como Débora, Gideão, Jefté e Sansão aparecem como respostas temporárias ao perigo. Não eram monarcas com dinastias estáveis, eram libertadores que, por vezes, se mostravam tão falhos quanto o povo que lideravam. O fluxo narrativo mostra um ciclo repetido: pecado, opressão, clamor, livramento e volta ao desvio. É um retrato pungente da fragilidade humana e da graça que se derrama mesmo sobre comunidades imperfeitas. Com o tempo, a tensão por estabilidade social e militar leva o povo a pedir um rei, um governante humano que dê unidade e resguarde as fronteiras. A escolha por uma monarquia reflete um desejo legítimo por segurança, mas também demonstra desconfiança na forma única de governo que Deus havia instituído. Saul surge como primeiro rei, imponente, mas incapaz de sustentar a confiança que a liderança exigia. Logo, o foco se desloca para Davi, cujo reinado inaugura uma era que mistura o ideal com a realidade. Davi é apresentado como homem segundo o coração de Deus, em muitos sentidos. Sua coragem, sua centralidade em Jerusalém, seu papel em unificar as tribos, mas também como homem marcado por pecado e consequências. Ainda assim, a promessa davídica, a ideia de uma casa real que perduraria, passa a orientar a esperança messiânica da Escritura. Salomão, sucessor de Davi, encarna dois polos: sabedoria incomparável e uma ostentação que viria a causar problemas. Sua construção do templo em Jerusalém é marco teológico e cultural. Ali se concentra a adoração nacional, o símbolo visível da presença de Deus entre o povo. O templo não era apenas um edifício monumental, representava um centro de vida religiosa, um locus onde sacrifício e memória se articulavam. Contudo, a glória do período de Salomão se fragmenta. Após sua morte, a monarquia se divide em dois reinos: o norte, Israel, e o sul, Judá. E com a divisão vem uma escalada de infidelidade, sincretismo e instabilidade política. É nesse cenário que os profetas assumem papel central. Eles não são apenas anunciadores de eventos futuros, são denunciadores do presente. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Ezequiel e muitos outros elevam a voz contra a injustiça, a idolatria e o afastamento da aliança. Seus discursos misturam advertência e promessa, juízo quando o povo persiste no erro, mas aberturas de restauração quando há arrependimento. A profecia é, em boa medida, um apelo à consciência coletiva. Lembrar o povo da sua vocação, apontar para os custos da desobediência e anunciar as possíveis veredas de retorno. A consequência histórica desse processo chega com o exílio. O norte é levado por forças assírias, o sul, por sua vez, experimenta o desastre do cativeiro babilônico. O exílio não é apenas deslocamento geográfico, é crise teológica. Onde estava Deus quando seu povo foi levado? Foi também um momento de purificação teológica, de reconstrução identitária à sombra da humilhação. Entre as ruínas surge uma literatura de esperança, promessas de restauração, visões de um novo começo e a certeza de que Deus não abandonou seu projeto redentor. O retorno, quando permitido, inicia a reconstrução do templo, a restauração de práticas religiosas e reformas lideradas por figuras como Esdras e Neemias. Ainda assim,
a reconstrução é parcial e frágil, marcada por desafios econômicos, pressões estrangeiras e a persistência de hábitos antigos. Entre o fim do Antigo Testamento e a vinda do Messias, narrado no Novo, há um intervalo que a tradição chama de período intertestamentário. Aproximadamente 4 séculos em que o silêncio profético aparenta dominar. Esse tempo é, no entanto, fecundo em transformações. O helenismo transforma idiomas, práticas culturais e modos de pensar. Impérios se sucedem e o domínio romano cria uma paz forçada que, paradoxalmente, facilita a circulação de ideias e pessoas. É nesse caldeirão que surgem expectativas messiânicas variadas. Alguns aguardam um libertador político, outros imaginam um sacerdote restaurador. A diversidade de expectativas cria um terreno preparado, complexo e, por vezes, tenso para o anúncio de um Salvador que viria a inaugurar algo novo. Quando a narrativa alcança a cena do nascimento de Jesus, todas essas camadas preguiçosas, as promessas abraâmicas, a espera davídica, a urgência profética, convergem. Jesus nasce numa confluência de história e promessa. Nas mãos de uma família humilde, sob o olhar de pastores e magos, em tempos dominados por poderes humanos como Herodes e César. Seu ministério é marcado por sinais que evocam as tradições antigas: cura, libertação, ensino com autoridade, confronto com estruturas religiosas que se tornaram opressivas. Ele fala com parábolas que rasgam a complacência, desafia leis que aprisionavam o coração e, sobretudo, revela um reino cuja principal moeda é misericórdia. A narrativa do servo sofredor, já delineada em alguns textos proféticos, encontra culminância na paixão. A cruz é o ponto onde a história parece atingir seu abismo e, ao mesmo tempo, sua consumação. A morte de Jesus, vista apenas como fracasso humano, seria ruína. Vista sob a lente da fé, é ato de expiação, de reencontro entre a justiça de Deus e a condição humana quebrada. A ressurreição, no entanto, é a afirmação final. A morte não tem a palavra final. A promessa de vida e restauração se realiza de forma nova e surpreendente. Essa virada transforma não só a experiência dos discípulos, mas a leitura que o mundo faz da história. O que antes era desespero passa a ser esperança viva. O Pentecostes inaugura a igreja como movimento dinâmico. O evento é narrado como vento impetuoso e como línguas de fogo que não queimam, mas iluminam. Os discípulos saem de medo para a coragem. A mensagem do Evangelho atravessa fronteiras linguísticas e sociais. Pedro, João e outros líderes assumem papéis de testemunhas que atestam a ressurreição e convocam comunidades ao arrependimento e ao batismo. A igreja primitiva cresce em meio a perseguições, divisões e tensões internas, mas também em poder e comunhão. O anúncio se torna missão planejada: levar a boa notícia além de Jerusalém, até Samaria, às cidades costeiras e, finalmente, aos centros do Mediterrâneo. Paulo surge como figura decisiva nessa expansão. Antes, perseguidor, depois, apóstolo das nações. Sua teologia, suas viagens missionárias e suas cartas ajudam a articular o significado da cruz e da ressurreição para comunidades diversas. Em suas cartas, questões práticas, como o relacionamento entre judeus e gentios na igreja, ética cristã, ministério eclesial, ganham respostas que moldam a teologia e a prática da nova comunidade. Paulo enfrenta prisões, naufrágios, oposição e mesmo assim permanece incansável. Sua trajetória mostra que missão e sofrimento caminham lado a lado, que a labuta pelo Evangelho envolve renúncia e criatividade pastoral. A expansão da igreja não ocorreu sem resistência. Em Roma e em outros centros, autoridades políticas e sociais viam o movimento cristão como ameaça. Perseguições, eventual martírio de líderes e exclusão social fizeram parte da experiência. Porém,
A hostilidade também serviu para cristalizar confissões de fé, organizar comunidades e reforçar a solidariedade interna. As cartas pastorais e as epístolas apostólicas circulavam, ajudando comunidades a entender sua identidade em contextos muitas vezes hostis. Ao mesmo tempo que a igreja se espalhava, surgia a necessidade de definir quais escritos eram autoritativos. A formação do cânon do Novo Testamento não foi instantânea, foi processo feito em comunidades, debates e critérios como apostolicidade, uso litúrgico e coerência doutrinária. O testemunho apostólico e a harmonia com a tradição eram essenciais. Documentos diversos circularam, evangelhos, cartas, escritos apocalípticos, e lentamente a igreja reconheceu um conjunto que orientaria a fé e a prática das gerações seguintes. O livro de Apocalipse, ao final da escritura cristã, dá um desfecho simbólico e profético à grande narrativa. Suas imagens de juízo e restauração, de trono e cordeiro, de cidade nova, oferecem horizonte escatológico. A história que começa no Éden aponta para um novo céu e uma nova terra. É linguagem rica em imagens, exigindo leitura cuidadosa e humildade interpretativa. A promessa é clara: Deus, que começou a obra da redenção, a consumará. Essa expectativa não nos exime do engajamento no presente. Antes, a perspectiva final nos impele à perseverança, à justiça e à esperança ativa. O fio que esteve presente desde a criação até a consumação se revela, na trajetória inteira, como o projeto de Deus de reconciliar e restaurar. Isso não torna a narrativa uma sucessão de vitórias ininterruptas. Pelo contrário, a dinâmica é marcada por quedas e renovações, por apostas humanas e intervenções divinas. A história bíblica, vista como unidade, mostra que Deus trabalha através de pessoas e instituições fracas para realizar um propósito que as transcende. Que implicações práticas essa leitura traz para nós hoje? Primeiramente, ela nos lembra que a fé não é escapismo, mas chamada para responsabilidade histórica. A promessa não é um mero sentimento privado, é vocação para transformar realidades concretas, famílias, cidades, estruturas sociais. Segundo, reconhece que sofrimento e peregrinação são parte do caminho. Desertos podem preparar destinos e exílios podem moldar identidades. Terceiro, aponta para a centralidade da cruz. Qualquer projeto que exclua o sofrimento redentor e a graça transformadora perde o coração do Evangelho. A história também nos convida à humildade intelectual e pastoral. Quando lidamos com dados históricos e com questões acadêmicas, por exemplo, cronologias ou números relacionados ao Êxodo, é prudente adotar linguagem cautelosa. A tradição registra, o relato bíblico apresenta, e a pesquisa histórica oferece hipóteses que podem enriquecer nossa compreensão sem desbancar a dimensão teológica do texto. Obras de referência, como Panorama da História Cristã, de Hernández Dias Lopes, ajudam a situar eventos em contextos culturais e políticos, oferecendo uma leitura que respeita tanto a fé quanto a investigação histórica. Ao encostar o olhar na cruz e na tumba vazia, somos desafiados pessoalmente. Onde nossa esperança está ancorada? Se a promessa de Deus foi cumprida em Cristo, que resposta isso exige de nossas vidas? O convite cristão é prático e também existencial. Arrependimento que transforma atitudes, fé que se traduz em compromisso com o próximo, adoração que reorienta prioridades. Não se trata de busca por garantias materiais, mas de encontro com a fonte da vida que restaura. Para a igreja contemporânea, a narrativa inteira aponta também para a missão contínua. A mesma força que impulsionou discípulos a sair de Jerusalém continua a empurrar comunidades para dizer o Evangelho onde houver necessidade e ouvidos.
Missão é tanto proclamação quanto serviço, alimentar os famintos, cuidar de órfãos e viúvas, promover justiça. A fé bíblica não se isola em linguagem religiosa. Ela se encarna em gestos que testemunham o Deus que ama e redime. A vida cristã, então, é chamada a ser continuidade dessa grande história. Cada ação de justiça, cada gesto de perdão, cada palavra de proclamação é fio que se liga ao arco redentor que começou no primeiro capítulo das Escrituras. Isso nos coloca diante de escolhas concretas: investir tempo em formação espiritual, buscar comunidade que sustente nossa fé, educar novas gerações na narrativa que molda a esperança. A prática espiritual, leitura da Escritura, oração, participação na vida eclesial, não é mera disciplina, é reentrar na história de Deus. Se há um apelo final que essa narrativa lança, é este: a história de Deus com o mundo não é abstrata, ela toca sua vida. Se você reconhece em sua história pessoal desertos que parecem intermináveis, feridas que não cicatrizam ou vazios profundos, saiba que a trama da redenção inclui exatamente esse tipo de realidade. A cruz revela que a dor foi aceita por Deus. A ressurreição assegura que o destino final é vida. O chamado para hoje é simples e radical: voltar-se para Cristo em arrependimento e fé, reconhecer nele o cumprimento das promessas e viver como parte ativa dessa história. Se dentro de você existe o desejo de responder, há um passo prático que você pode dar agora: reconhecer sua necessidade, pedir perdão e confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Não prometemos soluções fáceis ou riquezas imediatas. Promessa é outra coisa, mas afirmamos que há um encontro que transforma corações e aponta para a vida com significado. Se você quer orar nesse sentido agora, pode falar com Deus com palavras próprias. Se preferir, acolha este preceito simples: Senhor Jesus, eu reconheço minha necessidade. Peço perdão e confio em Ti. Vem ser Senhor da minha vida. Se essa decisão brotar em seu coração, procure uma comunidade cristã para acompanhar e crescer. A fé foi feita para ser vivida em corpo. Ao encerrar esta etapa da jornada, lembro que materiais complementares estão à disposição para quem deseja aprofundar. Uma linha do tempo detalhada, sugestões de leitura e indicações de obras que contextualizam os eventos históricos com cuidado acadêmico e sensibilidade teológica. Essas ferramentas estão na descrição deste vídeo. E, se esta narrativa tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. A história de Deus é sempre boa notícia quando é partilhada. A história da Bíblia é, de fato, uma nova perspectiva incrível quando a lemos como fio único que atravessa tempos, dores e esperanças. Que possamos juntos seguir adiante com coragem, humildade e paixão pela missão que nos foi confiada. Se você deseja se aprofundar nessa jornada, inscreva-se no canal, baixe o material complementar e venha com a gente explorar como essa grande história continua se desenrolando na vida de pessoas hoje, inclusive na sua.